Olá, meu nome é Amanda, eu sou tutora EAD da disciplina de Psicologia Educacional. Serei responsável pelos polos de Itajaí e Canoinhas. A seguir eu apresento também a nossa equipe, formada pelos 2 professores e as 2 tutoras que estarão conosco ao longo da disciplina. Essa é a professora Raquel, o professor Leandro, a tutora EAD Celina, que será responsável pelos polos de Blumenau, Três Tiras e Chapecó, e a tutora Cláudia, que será responsável pelos polos de Pouso Redondo e Videira. Este vídeo é referente à unidade 1, que vai falar um pouco sobre as psicologias no plural, falar um pouco sobre a história da psicologia, a diversidade teórica em relação às abordagens da psicologia e o lugar da psicologia educacional em relação à história e tendências. A gente inicia falando sobre o significado da palavra psicologia, que vem então de um termo grego, psique, que remete à alma, mente, e logos, razão, estudo. Para a gente falar de psicologia, é necessário saber de onde veio, quais são as origens. No entanto, é necessário deixar claro que alguns teóricos divergem em relação a que ponto nós poderemos dizer que se origina o estudo da psicologia. Então, nós vamos trazer aqui a história a partir de Sócrates, pois Sócrates vai dizer o seguinte, que o ser humano ele é racional, e o fato do ser humano ser racional é o que o distingue do animal. Depois Platão vai dizer o seguinte, ok, se o ser humano é racional, em que lugar que fica a razão? E segundo ele, a razão ficava na alma. Depois Aristóteles, que era discípulo de Platão, vai discordar de Platão e dizer, não, peraí, eu acho que não tem como separar alma e corpo, esses elementos são indissociáveis. A gente vai dar um salto histórico e a gente vai falar agora um pouquinho de que na Idade Média, apesar de ser um pouco difícil o desenvolvimento da ciência, alguns filósofos, alguns cientistas passaram a questionar os dogmas religiosos que falavam a respeito de que a Terra era o centro do universo e também algumas coisas em relação ao comportamento do ser humano na Terra. E no Renascimento, né, com Descartes, a gente vai começar a entender essa dualidade entre corpo e mente. Ele traz então o tal do racionalismo. A partir disso, né, do Descartes, se a gente já tinha iniciado o estudo da anatomia, agora com essa separação do corpo e mente, a gente dá um salto aí para entender como é que funciona o corpo humano, já que a gente não está mais falando dessa união entre corpo e mente. Então, vão ter vários movimentos de diversas perspectivas que vão estar aí originando a psicologia moderna, né? E o nascimento do objeto da psicologia, ele só vai ter o reconhecimento lá no final do século XIX. Mas nós vamos falar um pouco disso ao longo da unidade. Bom, existem algumas vertentes, né, algumas vertentes epistemológicas em relação à raiz do conhecimento que vão dar origem às abordagens da psicologia. Então temos o funcionalismo de William James, que vai dizer, para que servem os processos mentais? E qual é a função no processo de adaptação humana? Então, o funcionalismo é mais preocupado nesse para quê. Depois nós temos então o estruturalismo de Titchener, que vai estudar os aspectos estruturais da consciência, que vai estar associado ao sistema nervoso. Então, vai estar dizendo que a consciência está subordinada a alguns elementos do sistema nervoso. Posteriormente, nós temos também o associacionismo, que vai estar explicando as associações entre os processos mentais, dos mais simples aos mais complexos, e o que isso tem em relação à aprendizagem. Como eu tinha dito então, em torno dessas diferentes perspectivas, organizaram-se as escolas psicológicas. Aí a gente tem as carinhas de algumas pessoas que são importantes para algumas abordagens da psicologia, mas a gente vai ver alguns a seguir. Bom,
Nós temos aí a carinha do Freud, né? E o termo psicanálise vocês já devem ter ouvido, né, em algum lugar, seja em filme, em cinema, em sátira, enfim. O termo psicanálise ele vai ser utilizado tanto para a gente falar da teoria psicanalítica, quanto a esse método de investigação que vai envolver a associação livre. Então, fale-me livremente daquilo que você pensa, fale-me qualquer coisa que vier à sua mente. A psicanálise vai trabalhar com conteúdos inconscientes, então vai estudar a questão dos sintomas, os conteúdos dos sonhos, os lapsos de memória, aquelas brincadeiras que nós fazemos, que nós dizemos que são involuntárias, né? Então que são brincadeiras, que na verdade são denominados xistes, né? Bom, para Freud, a educação ela é a superação, deveria servir pelo menos de superação do princípio do prazer pela realidade. Então, o que o educando quer, o que o aluno deseja e o que o professor pode ofertar na realidade educacional. Ele não pode ser o pai, ele não pode ser a mãe, ele é uma outra figura, um outro papel na história da criança. Então, essa questão do princípio de realidade. Então, vai ter esse equilíbrio entre o prazer individual e as necessidades coletivas. Nós temos aí o comportamentalismo também, que é uma outra abordagem da psicologia. E para o comportamentalismo, então, que vem ser iniciado pelo John Watson, o comportamento ele vai ser o objeto de estudo, através da teoria estímulo-resposta. Então, mediante um estímulo, o sujeito tem uma resposta comportamental. Mais tarde, vem Skinner, que é considerado o herdeiro e principal responsável pela renovação do comportamentalismo, e ele vai estudar o condicionamento operante, através, então, da caixa de Skinner que está ali embaixo, vocês podem ver o ratinho ali, que ele, acidentalmente, pressionando uma alavanca, ele recebe o alimento, e aí, lá por diante, ele pressiona mais uma vez a alavanca, recebe o alimento, e um comportamento que antes era aleatório passa a ser intencional e o ratinho passa a puxar a alavanca para receber o alimento. Então, ele vai trabalhar com a questão de reforços, né? Vou dar um reforçamento positivo, eu vou inserir um estímulo para que aquele comportamento continue, ou um reforçamento negativo, vou retirar um estímulo para que aquele comportamento cesse ou continue. Ou punições, que daí no caso seria acrescentar um estímulo aversivo para tentar a extinção do comportamento. Mas aí no caso Skinner considera que a punição não é tão efetiva para a extinção comportamental. A Gestalt ela tem como tese principal de que a percepção humana, que você percebe, não é a soma dos elementos que estão ao seu redor. É que existem muitas variáveis que interferem na forma como você percebe determinada coisa, determinado objeto. Então, a compreensão do comportamento humano passa do que o indivíduo percebe para como esse indivíduo percebe. Não é simplesmente a percepção em si, mas como acontece o processo de percepção. Então, nós temos a Gestalt terapia, em psicologia clínica, que vai trazer uma derivação dos princípios da teoria da Gestalt, que também vai trabalhar com essa questão da figura e fundo, da forma perfeita. Ali atrás de vocês devem estar vendo ali que tem um velhinho, ou então vocês podem observar um casal. Então, dependendo de qual ponto você foque para sua percepção, você observa ou o velho ou o casal. Então, nesse sentido, a Gestalt diz que nós, por determinadas variáveis que, dentre vários outros fatores, estão incluídos no meu processo individual, meu processo orgânico, eu posso tender a pegar determinados objetos e aproximar, observar determinadas formas com figuras semelhantes e entender como uma forma completa. Então, a Gestalt vai trabalhar com essa questão perceptual. Nós temos também a perspectiva histórico-cultural, que é inspirada por Karl Marx. Então, um dos autores mais conhecidos, né, dessa abordagem é Vygotsky, que vocês já devem ter estudado bastante no curso. E então envolve o quê? O estudo dessas funções psicológicas superiores, como elas se formam. Então vai estudar a memória voluntária e a linguagem, né, como essas funções se formam, como elas se transformam, quais são as condições que mediam esse processo de formação e transformação, né, e mesmo o processo de que existe um contexto histórico que influencia para que essas funções psicológicas superiores se formem e se transformem.
Falando um pouco sobre a história e tendências agora da psicologia educacional, a gente pode dizer que no período colonial, os jesuítas, eles consideravam que a personalidade era algo que mudava sim, só que, no caso, o educador ele iria domar ou moldar uma tendência que era inata, ou seja, nascia com a criança. Eles usavam de prêmios e castigos para tentar controlar o comportamento. Um pouco daquilo que a gente viu lá no início do comportamentalismo. Seu método de investigação era o empirismo, e as conclusões normalmente apontavam para a questão do corpo e da alma, ou seja, se essa pessoa aqui não aprende, ela está com um problema orgânico, ou se essa pessoa não aprende é porque sua alma está enfraquecida devido aos pecados. Ainda falando um pouco da história da psicologia educacional, a gente pode dizer o seguinte, que com a transferência da família real para o Brasil, eles precisavam adequar, claro, né, o lugar onde eles vão viver. Então, eles precisavam transformar também a colônia para que ela se transformasse em relação à corte, a virar uma corte. Então, eles educaram, passaram a educar também aqueles que estavam aqui no país, então foram direcionados alguns recursos para o campo educacional, tentando transformar esses súditos em cidadãos. Porém, a gente sabe que era restrito o número de pessoas que tinham acesso à educação, e mesmo após a proclamação da República, ainda estava meio complicado de se conseguir um espaço para estudar. A gente vai dar um salto aí, depois da proclamação da República, e dizer o seguinte, que a primeira formalização do ensino em psicologia aconteceu em 1890, com a reforma Benjamin Constant, e que foi nesse momento também que foi criado o primeiro laboratório de psicologia no Brasil. E é interessante que ele vai nascer de um projeto que é um projeto essencialmente pedagógico. Então, o primeiro laboratório de psicologia no Brasil vai surgir com o pedagógio. Esses primeiros laboratórios que nesse momento estavam efervescendo no país, eles procuravam essa interface, essa intersecção entre psicologia e educação, mas prioritariamente eles buscavam uma razão orgânica para explicar a ocorrência do processo ensino-aprendizagem e o fracasso escolar. Na década de 20, houve a implantação das escolas normais, só que nas escolas normais valorizava-se o uso de testes pedagógicos e psicológicos como instrumentos da prática educativa. Então, a disciplina psicologia mesmo vai surgir no Rio de Janeiro em 1939, nos 3 primeiros anos do curso de filosofia. E essa figura do psicólogo educacional, nesse contexto, ele vai vir para resolver os problemas da escola. Esse aluno não aprende, esse aluno não se comporta, esse é desobediente. Quais seriam os métodos, então? Punição, reforço e retenção. E aí, com a lei, em 27 de agosto de 1962, é reconhecida a profissão de psicólogo. Mas logo depois, 2 anos depois, é instaurada a ditadura militar. E aí, se antes a gente estava falando de um modelo que era orgânico, que procurava encontrar causas orgânicas para a dificuldade de aprendizagem, ou mesmo para questões de desobediência no local da escola, agora vai ter uma ênfase no modelo clínico. O psicólogo vai estar na escola para aplicar a clínica, para atender num contexto clínico. Então, a gente não pode nem falar de um psicólogo escolar nesse contexto. A gente está falando de um psicólogo clínico inserido na escola. Bom, esse modelo ele passa a responsabilizar os educandos pelas dificuldades de aprendizagem. Então, se ele não aprende, é porque ele não tem condições para isso. Condições psicológicas, condições orgânicas. Se ele não aprende, ele tem uma dificuldade e, por isso, ele precisa de uma classe especial. Então, começaram a ter essas separações de classes especiais para aqueles que estavam com dificuldade de aprendizagem. Lá na década de 80, a gente deu mais um salto agora, é quando a gente passa a pensar, poxa, a gente está tentando inserir um modelo clínico
dentro da escola e tentando fazer psicologia educacional. Isso não está certo. A gente precisa de uma intervenção que seja mais coletiva, que entenda que o processo educacional envolve uma série de variáveis, que envolve a comunidade escolar, que envolve pais, que envolve professores, que envolve o contexto histórico e sociocultural da criança, do professor, de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. E os anos 90, então, vai trazer essa diversidade de trabalho dos psicólogos, prioritariamente nas organizações. O psicólogo passa a ocupar mais outros espaços, além da escola, além da clínica. Ele passa a ocupar as organizações também, planejando questões de aposentadoria, de permanência no trabalho, treinamento, capacitação, seleção. Ali do lado, então, eu trago uma tirinha do Armandinho, não sei se vocês conhecem, que vai estar falando assim: por que tudo isso? Os professores são assim tão perigosos? E o pai do Armandinho responde: para alguns são sim. Eles podem ensinar o povo a pensar. Então é isso. Esse é o vídeo que nós preparamos para a unidade 1. Espero que nós possamos discutir mais no fórum, ampliar nossas discussões e que nós possamos fazer uma boa disciplina que seja proveitosa para todos. Obrigada e até a próxima.